Me fala uma coisa, eu como falamos no início, eu não estudo, a gente não, na sua maioria das vezes, a gente é sempre um papo descontraído. Como que é pra você? Porque eu vi que você é um cara bem solto no sentido de religiosidade, e eu me identifico muito com isso, porque eu acho que tem que desmistificar muita coisa que acontece, né? Que muita igreja mistifica e não tem necessidade nenhuma de fazer isso, porque eu acho que é bem simples, claro e é fácil de ser enxergado que você precisa de alguma forma se policiar espiritualmente e procurar a Deus, né? Sim. E como que é pra você esse monte de hoje de rótulos de igreja que tem um monte de rótulo hoje, um monte de coisa que no fundo leva pro mesmo lugar, né? Sim. Então, assim, como que é isso hoje pra você, que você é um cara, como o Valadão também é uma pessoa bem esclarecida das coisas e consegue falar com facilidade para o pessoal mais jovem sobre a igreja, sobre Deus, sobre tudo. Como que é isso? Um monte de rótulo, um monte de coisa que existe hoje aí nessas igrejas todas que tem no Brasil, no mundo inteiro. Cara, essas rotulações, por um lado, é muito ruim, mas por outro lado é muito bom. Normalmente é uma dualidade da religiosidade. O lado ruim é que às vezes parece que é desunido. Parece e você chega a sentir uma certa hostilidade. Mas o lado bom é que o cara que não curte a gente, esse cara também vai ter a oportunidade de caminhar com Deus, porque ele vai encontrar uma igreja que é o rolê dele. Então, se a gente falou rolê, já caiu metade dos religiosos já, porque o cara não vai pro rolê, ele vai pro caminho, pra verdade e a vida. É o que diz a Bíblia. Mas eu tô escrevendo... Eu tô escrevendo a nova tradução Linguagem dos Manos, é uma nova tradução da Bíblia, e essa facilita pra ZL, entendeu? Se você é da ZL, você tem que entender a parábola. Muito. Agora você achou, seu pastor? Agora aí, gente, eu vou... Já é batizado, já perdeu Hugo. em Valadão. Vou batizar o Hugo aqui dentro da xícara aqui hoje, aí, porque ele cara. encontrou o pastor dele. Mas na verdade, Hugo, foi o seguinte... Eu me converti numa igreja extremamente religiosa e até no sentido pejorativo de religiosidade. Então, assim, o comportamento não podia usar gíria, por exemplo. Primeiro culto que eu fui, eu falei, mano, que louco que foi essa noite. Uma mulher falou, tá repreendido, em nome de Jesus, você não pode falar isso. Quase tomou um rodo dentro da igreja. Cara, daí eu fiquei assim, né, porque eu fui lá na frente, aceitei Jesus e alguém falou assim, hoje tem uma festa acontecendo no céu. E, cara, daí rolou uma festa no céu, eu falei, pô, todo mundo é minha família, olha lá, todo mundo é sua família. Daqui a pouco eu falei um negócio errado, a mulher quase me bateu, daí eu pensei comigo, cara, virei família mesmo, parece a minha tia, estressada, essa tiazona. Mas aí o que acontece? Eu comecei a perceber, eu ouvi um grito da sociedade. Eu sou um dos precursores da igreja emergente no Brasil. Nós descomplicamos muita coisa do evangelho que não foi complicada por Jesus e nem por Deus. Mas nós tínhamos traduções bíblicas que chamavam o jovem de mancebo, cara. Muito tempo eu não sabia se mancebo era um palavrão ou se mancebo era um adjetivo, o que era. Porque o inspetor de aluno da minha escola, quando eu fazia uma coisa errada, ele gritava, mancebo! Eu falava, cara, que parada que é essa, né? Então, por exemplo, você imagina, o pastor vai fazer um casamento, ele chama o casal de nubentes. Como que é nubentes, cara? Eu não consigo entender, né? Então eu fui um cara que traduzi o tipo de cerimônia religiosa por uma maneira descomplicada de ser, sabe? Eu até brinco que essa tradução é a nova tradução Linguagem dos Manos. Porque eu comecei a fazer casamento e de repente, cara, eu caí na moda. Teve um ano que eu fiz 30 casamentos, assim, eu não tinha sábado suficiente pra fazer casamento. Podia nem aproveitar a família, então um rolezinho Batuba. Jamais. Não rolava, não. Não, Batuba, minha filha de 10 anos não sabe o que é o Batuba. Porque eu tava fazendo alguma coisa. Então o que acontece? Eu aprendi, Hugo, tem um versículo bíblico que Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, a primeira dica que eu dou para qualquer pessoa que quer buscar a religiosidade, seu líder espiritual tem que ser manso e humilde. Se faltar humildade para ele, se faltar mansidão, sai fora, vai procurar outra pessoa, você não é obrigado, você não foi liberto do mundo para ficar escravizado a uma tirania religiosa. Então, por um tempo eu era esquisito. Pastor da igreja preta, pastor tatuado, lá não é igreja, lá é seita. Daí todo mundo que nunca foi pra igreja começou a ir pra minha.
Então chegou uma época que tinha um monte de gay na minha igreja, tinha um monte de drogado na minha igreja, tinha um monte de maluco. Só que o evangelho e o poder do Espírito Santo vai transformando. Para mim, o lugar mais inclusivo da face da terra não é nenhum movimento LGBT. É a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ela não é só inclusiva, ela é transformadora. Aquilo que em nós não é a vontade de Deus, aquilo que em nós é pecado, você vai sofrendo uma transformação de dentro para fora e ninguém manda você fazer nada. Então na Poema eu nunca falo pros caras, não fume, não cheire, não durma com sua namorada. Eu não fico pregando esse tipo de coisa. Eu fico ensinando o que a palavra diz. Mas tem uns caras que do nada chegam pra mim, ô Léo, é o seguinte, eu sou amigado, eu fui pro outro quarto, quero esperar o tempo de Deus pra casar com a minha mulher. Eu mesmo falo pro cara, como que é isso? Quem que falou isso pra você? Não, o Espírito Santo falou com a gente não quer ser amigado não, a gente quer casar. Teve cara que ficou 6 meses, cara. Sabe? Então eu acho que a transformação, a genuína metanoia acontece de dentro para fora. Agora o que eu escolhi viver, Hugão? Eu escolhi diminuir a distância do clero e do leigo. Então a ordem arônica, o romanismo, o catolicismo e o evangeliquismo, ele colocou em cima da plataforma um homem especial. E quem está sentado lá embaixo da plataforma não é tão especial assim. Então esse homem especial é ungido de Deus. O resto é a galera. Mas quando eu li a Bíblia diz que se você recebe Jesus, você recebe poder de ser transformado e você vira filho de Deus, ou seja, todo mundo. Agora você pode entrar com confiança diante de Deus e conversar com ele como se ele fosse seu pai. Quem pode fazer isso? Todo mundo. Então eu falei, peraí, por que a igreja faz uma distância entre o clero e o leigo, sendo que a palavra de Deus fala que nós podemos falar diretamente com ele? Então eu diminuí essa distância, a parte boa, os caras me chamam de Lê. Eu não sou apóstolo Lê, não sou pastor Lê, não sou padre Lê, mas também já fui de tudo. Um dia eu tava no meu culto lá e a hora que eu saí, uma mulher chegou pra mim e falou assim, queria tomar um passe. E passe é o espiritismo. E aí eu falei assim, tudo bem. Pega o charuto, filha. Coloquei a mão na cabeça dela e falei assim, passe pra fora dela todo mal. Muito bom. Cara, e aí outro dia eu fui fazer um casamento. De vez de dar uma lição de moral, você... já meto um catback. Concordo 200%, cara. Isso aí, cara, e tudo pra Deus é interpretação. Eu sabia que você ia gostar do Leva. Eu te conheço. Mano, o que ela disse não fazia sentido pro evangélico, mas fazia sentido pra Deus. Então eu costumo dizer que Deus entende os nossos rabiscos. Você pega os nossos filhinhos, ele faz um rabisco e fala, você, papai. E você olha e você entende que é você. Imagina Deus, cara. Deus que é muito melhor do que nós. Deus é pleno. Então aquela mulher falou, eu quero um passe. Botei a mão, falei, passe pra fora dela. Todo mal, orei por ela. Outro dia eu fui num casamento e de repente veio uma senhora e falou, Padre Leandro, a sua missa a sua missa de casamento foi maravilhosa. Sua bênção. Pegou minha mão e me deu um beijo na minha mão. Um dia a médica da Ana Maria Braga, uma médica em São Paulo, quando ela ficou sabendo que eu era pastor, ela beijou minha mão, um costume católico. Então assim, cara, eu faço qualquer coisa pra fechar um contrato pra Jesus. Não interessa a linguagem, interessa a interpretação espiritual pra mim. Agora a parte ruim, Hugão, Bruno, é que por um lado eu não sou pastor Leandro, apóstolo Leandro, padre Leandro, eu sou o Lê. E o lado ruim é que tem muito débil, cara, que começa a te tratar como se fosse igual o cara. E eu não sou igual o cara. Eu renunciei inúmeras coisas nos meus últimos 20 anos, cara. Eu tenho vontade de ser um grande homem de negócio, mas eu só faço negócio pequeno porque é para aquilo não consumir o meu tempo. Eu tenho vontade de fazer inúmeras coisas doidas, mas eu não faço por amor aos pequeninos. O simples fato, às vezes, de eu estar aqui na gringa, alguém escreve pra mim, deve ser com o dinheiro do meu dízimo que você tá aí. Então, assim, você sofre muito preconceito. Então, o preço alto que você paga é que, pra ser um servo de Deus, às vezes você abre mão de inúmeras coisas que um cara de 41 anos de idade gostaria de estar vivendo e estar fazendo. Então, o que acontece? Por amor aos pequeninos, nós não fazemos. Então, se por um lado eu descompliquei as coisas, por outro lado tem gente que desonra a gente. Só que, cara, isso me mantém mais humilde. Se alguém me dá uma massacrada, eu falo, Jesus, eu te ofereço isso aí, tá tudo beleza. Se eu não te conhecesse, meu lugar era esse mesmo, eu era um drogado, fui transformado por Jesus, tá tudo beleza. Então, por um lado, parece que alguns caras, eles dão uma carteirada de autoridade para ver se a galera se manca que ele é um líder espiritual. Então,
tudo tem o pró e o contra, né? Então a extrema religiosidade mantém uma certa ética, uma certa moral, ajuda um pouco. No nosso rolê, às vezes não mantém. Às vezes uma mina que é muito louca, ela entra na nossa igreja e leva uma que tava andando em santidade pra loucura de volta. Então é uma linha muito fina, entendeu? Agora quando você troca a sua roupa, seu jeito de falar, você, querendo ou não, existe um casulo que te protege um pouco mais. Agora eu não acho que isso é liberdade do Espírito Santo. Isso aí é uma força da religião. E eu não sou a favor disso. Então eu prefiro correr esse risco de negociar alguns princípios em algum momento. Por exemplo, nós temos inúmeras bandas incríveis cristãs, gospel. E do nada, cara, começa a parecer que o rolê é secular. Começa a aparecer oportunidades, começa a aparecer dinheiro, começa a aparecer igualzinho a caminhada lá do mundo secular. Então, você percebe que se você é uma banda mais religiosa, mais refinada no seu porte, você tem uma cerca de proteção. Agora, ainda assim eu não sou a favor. Eu prefiro descomplicar para alcançar o coração daqueles que são simples de coração, sabe? Mas é um preço alto, então eu não acho que eu tô fazendo a coisa mais certa do mundo, mas é a coisa que me traz paz, que excede todo entendimento. E talvez alguém esteja fazendo uma coisa religiosa que também é para Deus, e talvez alguém esteja fazendo uma coisa cheia de liberdade como a minha e não é para Deus. E às vezes tem algum religioso que é um hipócrita e também não é para Deus, então quem julga isso é Deus e é isso aí. Cara, eu acho assim, na minha concepção, né? Eu não sou frequentador de igreja, porque na minha concepção a minha igreja é minha casa, minha família, meus amigos, porque não adianta nada eu ir lá no domingo, assistir o culto, ou assistir a missa, o que for, e sair de lá na segunda-feira começar a fazer um monte de cagada, ao invés de valorizar quem tá junto comigo diariamente, ou trazer paz para dentro de casa, fazer tudo diferente. Então, assim, eu acho que você tá 100% certo, porque na minha concepção, várias vezes eu fui em várias igrejas, e na sua maioria das vezes, quem tava por trás desse casulo, ele, na verdade, ele se blindava de várias outras coisas, não pelo respeito, por várias outras coisas que a gente via acontecer. Porque minha avó Luzia, ela era da igreja mesmo, e ela, do jeito que ela foi da católica, que construiu igreja pra católica, tudo, ela e minha tia, ela virou evangélica e foi, só que a comunhão dela era com Deus, entendeu? Sim. Porque a gente via de fora acontecer coisa com o lance do pastoral dela, do pastor dela, que o cara era todo, não me toque, não sei o que lá. E aí, dali a pouco, o cara, sei que tem ouro em casa, tem diamante, tem não sei o que lá, doe pra cá, porque a gente é um templo, que Deus não gosta de ostentação, que pregou, minha mãe foi lá, recolheu tudo as coisas da minha avó, não deixou dar nada, e aí passou 2 semanas no principal clube de Presidente Prudente, que é do tamanho de um ovo, o cara lá, pendurado no ouro, todo tal, porra, entendeu? Aí você vê que não é isso, que na minha concepção, eu tô 100% com você, desmistificando as coisas e tá fazendo eu não conheço, né, o seu trabalho, mas pelo que você tá me falando, pelo que o Bruno falou, eu concordo 200%, porque hoje minha filha vai na igreja porque desmistificou muita coisa, porque o Valadão consegue ter uma linguagem muito boa e levar muita gente pra dentro da igreja, entendeu? Então, assim, Sim, eu concordo 100% com isso, entendeu? Mas eu tenho um detalhe importante, que esse pastor aí que você está citando como exemplo, ele é minoria no Brasil, irmão. Não é maioria, não. Eu vou te explicar o que eu penso disso. A oportunidade que eu tive de rodar o Brasil com o André, eu falei disso aqui uma vez, eu vou repetir aqui. E eu concordo com você. Você já me falou isso e eu assino aí. Não, eu tô falando assim, o que eu falo assim, meu maior milagre foi depois da minha conversão, de ter rodado 400 igrejas e sair amando a igreja mais local. Eu falo que isso é um milagre. Eu falo, exatamente. E eu só fui entender depois. Por quê? Porque a maioria das igrejas no Brasil são igrejas de cidades pequenas, porque o Brasil tem 27 cidades grandes e 4.200 cidades pequenas e médias. Então a grande maioria das igrejas são igrejas pequenas, locais, né, com o pastor local, muito sério. Sim. E a grande maioria com muita dificuldade. Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer muito mais igreja pequena, com dificuldade, na fé, o cara ali mudando, transformando o bairro, transformando uma cidade pequena, no dedo mesmo, na raça ali, do que esse tipo de pastor picareta que você citou. Sim. Então a gente não pode generalizar
o trabalho da igreja, porque eu acho que a igreja brasileira, se pegar como um todo, ela é vencedora, cara, porque é muito difícil. Sim. É muito difícil ter uma igreja no Brasil hoje. São poucas que têm uma ascensão nacional, são poucas que são igrejas grandes. Sim. Assim, a grande maioria pequena, de gente simples, com muita dificuldade. Entendeu? E a parte missional da igreja é a coisa mais fabulosa que existe. Por exemplo, o nosso prefeito em Taubaté hoje, ele é um cara incrível, católico, fenomenal, de uma família maravilhosa, mas ele sentou com os pastores e ele criou um braço para falar com padres e pastores. E olha a cabeça, por que ele vai fazer uma grande gestão, está fazendo. Ele falou, todo prefeito gerencia a cidade, mas quem cuida da cidade são pastores e padres. Cara de Deus! Pensa num cara que criou um acesso, uma mesa direta. Cara, ele mudou a história e ele pergunta para os pastores, esses pequeninos. Porque, por exemplo, a minha igreja hoje, ela não precisa de ajuda de ninguém. E nós conseguimos ajudar todo mundo. Nós não somos uma igreja rica, mas a gente entendeu o que é a missão do cristão. A missão do cristão é amar a Deus e amar o próximo. A missão do cristão é o seguinte, você fica sabendo que alguém tem problema, você não tem que falar pro seu pastor que o cara tá com problema. Você tem que solucionar o problema do cara. Se o problema é de ordem espiritual, chama o pastor para orar. Mas se é de ordem financeira, a gente tem a oportunidade de semear na vida do cara. Então, esse prefeito, ele pediu pros caras, vão usar os lugares que a gente tem. A gente banca quadra, a gente banca zelador em determinados lugares, em creches. Nós temos vários setores que a gente pode usar. Mas diz pra mim o que vocês precisam. Cara, é um cara que foi ouvir as pessoas certas. E de verdade, quem deu esse passo, outrora, foi a nova direita brasileira, e agora a esquerda, que sempre foi resistente à igreja, está querendo dar um passo lá. Mas eu tô dizendo isso porque a igreja, ela não é de direita nem de esquerda, ela tem uma visão da terceira margem. É para que aconteça aqui na terra como é no céu. Então tem muita coisa da esquerda que é bíblico, ajudar o pobre. Tem muita coisa da direita que é bíblico, conservadorismo. Agora, as duas não estão certas acerca da doutrina, e a doutrina é o Pai Nosso. Que eu, o Hugo, o Bruno, nós possamos fazer aqui na terra como é no céu. Nós deveríamos trazer esperança para as pessoas. Então, eu escolhi de antemão ser legal, e se alguém me passa para trás, é problema dele, vai pagar por isso. Então, Exatamente. É isso aí. Eu concordo com você plenamente nisso daí, 100%. Eu só falei desse lance aí todo porque eu vejo que ele, Não, né, eu entendi. a obra dele é uma obra que é diferente, entendeu? De recuperação Mas clara de muita Sim, coisa, desmistifica, entendeu? Eu entendi a importância de congregar. Então, assim, isso na minha vida, particularmente falando, se eu não vou na igreja, eu já falei disso, né, com você. Então, se eu não vou, realmente me faz falta, né? Eu tive uma ausência agora, os meninos não estavam conseguindo identificar. Eu falei, não, cara, isso aí eles vão ter que ir de qualquer jeito. Né? Assim, os meus filhos são pequenos, eles não estavam ficando no daycare, então não estavam conseguindo assistir o culto. Eu dei uma relaxada, fiquei 2 meses aí na igreja. Meu irmão, depois eu vi o que eu estava fazendo comigo mesmo. Então eu entendi a importância de congregar, porque eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu já fui um cara que já discuti também várias vertentes da igreja, que eu não concordava, depois eu vi que eu estava indo para lugar nenhum, cara. Sim. Sabe? Porque eu cheguei na igreja completamente destruído, na igreja da Lagoinha, em 2012. Em Belo Horizonte, completamente destruído, psicologicamente, sozinho. E eu ia sexta-feira para a vigília do pastor Joaquim, que até hoje ele está lá, tem uns 80 e poucos anos. Até hoje, sexta-feira, ele faz a vigília ali na capela, embaixo ali do templo central ali. Sim. E aí eu ia para lá e ficava a noite inteira lá. A noite inteira, durante 6 meses. Sozinho, saí da balada, literalmente fui pra vigília. E ficava lá, e a galera achava que eu tava na balada ainda, que eu tinha vergonha de falar que eu tinha virado crente. Aí fui pra lá, e eu fico lembrando até hoje de como que eu cheguei. Lá eu conheci minha esposa, lá eu casei, lá eu tive milhares de situações. Mas por que a igreja estava lá? Você tá entendendo? E aí eu entendi que tem que bater em mim e sair de mim pro próximo. Eu não posso ficar enraizado na igreja, sabe? Mas o que a igreja me curou, eu tenho que ser ponte para curar alguém. É só isso. Porque se eu ficasse enraizado na igreja, eu iria adoecer de novo. Mas congregar não quer dizer enraizar. Entendeu?
Então, hoje eu vou, congrego com a minha família, faço o que eu posso, mas eu preciso congregar, porque lá, cara, pode estar acontecendo através da minha vida uma transformação na vida de alguém. Não, a todo momento você tem a oportunidade de fazer isso. Não Sim. precisa ser dentro da igreja. Você Sim. pode fazer em qualquer lugar. Não, isso também. Isso daí, eu acho que assim, quando você vai congregar, você vai pra você dar uma conectada também, né? Você precisa conectar. Mas eu gosto de igreja, quero ir. Posso ir na igreja? Tô brincando. Não, quando vai na igreja, você vai pra conectar. Igual eu fui a semana retrasada, foi bom pra caramba pra mim, cara. Eu não tô falando. Cara, é fantástico ir, congregar. E eu gosto. Eu ia muito aqui na Adventista do Sétimo Dia do Pastor Rui. Um cara fantástico, maravilhoso. Eu ia lá ver o Arinei falar. Que eu adoro também ver ele falar, pregar. É muito bom. Entendeu? A gente sentava lá, toda quarta-feira a gente sentava, ia. Pra mim a vida era fantástica. Eu saía de lá renovado, entendeu?